Olá, pessoal, todos muito bem-vindos a mais uma live do programa de inovação em finanças da Naturim Latam. Hoje o tema é muito legal, eu estou muito grata, honrada e inspirada em trazer esse tema aqui para o programa de inovação. E eu queria começar trazendo uma informação de um livro que eu estou lendo, né? Então, começando aqui com uma indicação. O livro se chama Mulher Alfa, Liderança que Inspira, da Cristiana Xavier de Brito. E dentro do livro, ele traz um dado do Instituto Ethos, que pesquisou as 500 maiores empresas do Brasil, que demonstra a disparidade, né, da mulher dentro do meio corporativo. Então, ele traz a informação que apenas 13,6% nos quadros executivos são mulheres e 11% nos conselhos de administração. Por isso, a gente achou super importante, ainda mais com os nossos comportamentos de cultura da Natura Co, os nossos compromissos de sustentabilidade, falar sobre a liderança feminina. E aí eu convido a Camila Santos, que é controller da RECT, para contar um pouco da sua trajetória e compartilhar aí dicas com a gente. Bem-vinda, Camila, e obrigada por aceitar nosso convite. Obrigada, Audrey. Eu estou muito feliz e muito honrada com esse convite e eu espero compartilhar um pouquinho da minha trajetória e dos meus aprendizados aí com o time de finanças e com todo mundo que estiver assistindo a live. Bom, deixa eu compartilhar minha tela. Me avisa quando vocês estiverem vendo, por favor. Já estamos já cá. Tá. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a trajetória e os desafios da mulher na área de finanças, né? Na liderança da mulher na área de finanças. Então, acaba não servindo só para a área de finanças, mas como toda a minha trajetória profissional foi nessa área, eu espero que ajude um pouquinho e que traga alguns insights ou alguns debates que são super importantes no tema. Então, compartilhando um pouquinho da minha trajetória profissional, eu gosto sempre de começar pela universidade, que eu falo que foi o primeiro recálculo de rota que eu tive, né? Então, não é carreira, não foi realmente a minha carreira, mas foi o primeiro recálculo de rota, porque eu sou engenheira química. Então, quando eu entrei na universidade, eu queria muito trabalhar numa plataforma de petróleo, queria estar lá no meio do mar, era realmente o meu sonho. E no quarto ano, eu percebi que eu não tinha muita afinidade com o curso, eu não tinha muita afinidade com as matérias, e eu tive administração e economia, eu amei. E eu pensei em recomeçar. Falei, pronto, estou na faculdade errada, né? Vou recomeçar. E com algumas pesquisas, conversando com algumas pessoas, eu percebi que eu não precisava recomeçar, né? Eu precisava recalcular a rota, que é o que eu chamo. Então, o mercado, ele absorvia, né? Ele estava contratando esses engenheiros para trabalhar na área de finanças. Eu não sabia, hoje eu sei claramente. Então, eu sei que muitas pessoas, às vezes, até fazem o curso hoje em dia, já pensando na gama de opções, né? Que profissional. Mas, no meu caso, eu realmente tive que conversar com pessoas e eu descobri através dessa pesquisa, desse planejamento, que eu poderia terminar. Então, eu estava no quarto ano da universidade, não precisaria, né, recomeçar. E comecei a buscar estágio realmente na área de finanças. E foi quando a minha carreira, a minha trajetória profissional, né, como mulher em finanças começou. Então, eu consegui um estágio numa multinacional, era o meu sonho, né? Falo que na época era o emprego dos sonhos, então eles tinham um programa de trainee, minha carreira, ela acabou também sendo acelerada por conta disso. Então, de estágio, eu saí direto para um cargo de supervisão quando eu fui efetivada. Mas, ao mesmo tempo, eu comecei a ter algumas incertezas. Se eu estava fazendo a coisa certa, né? O ambiente, eu tinha um pouco um ideal sobre trabalhar numa empresa. Então, começaram a surgir essas dúvidas e eu tomei coragem. Eu falei, estou na empresa que eu queria, né? Mas eu falo que eu tive total coragem e zero planejamento. Eu me demiti. E tem uma história engraçada, porque quando eu estava nessa empresa, quando eu entrei, eu fiz minha família comprar todos os produtos dessa empresa. Então, ninguém podia usar nada da concorrência. Assim, era, não, não pode, aqui não entra. E quando eu me demiti, as pessoas não acreditaram, porque realmente foi uma coisa sem planejamento. Eu tomei essa decisão, talvez eu queira empreender, as startups, né, estavam surgindo. Eu falei, não, quero ter o meu negócio.
e ninguém acreditava. E aí eu fui no mercado, comprei um monte de produto da concorrência, tirei foto e mandei para as pessoas. E todo mundo começou a acreditar, nossa, é verdade, você se demitiu. Então eu falo que essa foi a fase de incerteza, coragem e zero planejamento. E aí chegou a fase, né, que eu tentei empreender. Então minha família tem uma empresa, eu falei, então vamos tentar aqui, né? Já tem alguma coisa funcionando. E foi quando eu realmente comecei a olhar para mim, comecei a olhar para o meu perfil, alguma coisa não se encaixava e eu sentia a falta do mundo corporativo. E eu falo que essa foi a primeira sementinha que eu tive realmente da questão do autoconhecimento, de entender qual era o meu perfil, onde eu me encaixava, onde eu podia dar o meu melhor e onde o meu potencial realmente era maior. E ali, naquele mundo do empreendedorismo, eu acabei não me encontrando. E eu falo que não tem certo e não tem errado. Existe, né, o que se encaixa para o seu perfil. E aí eu decidi realmente voltar para o mundo corporativo, mas ainda sem muito planejamento da questão da minha carreira. Então, quando eu voltei para o mundo corporativo, foi quando eu entrei num ambiente que tinha uma cultura e, de alguma maneira, eu falava que eu não me encaixava. Então, eu trazia ideias, é como se eu estivesse indo para o lado e a empresa estivesse indo para o outro. E foi quando eu me dei conta que realmente a cultura organizacional, as atividades que as empresas promovem, o quanto isso era importante e tinha também que estar ligado aos meus valores. Então, quando eu estava nessa empresa, eu repensei, foi aqui realmente que eu repensei toda a trajetória. Então, bom, entrei na multinacional, saí, fui tentar empreender, agora estou numa empresa, não sei, a cultura organizacional, a cultura da empresa não está muito em linha com o que eu penso. E foi quando eu realmente decidi fazer um planejamento. Falei, bom, de todas as experiências que eu tive, dentro da área de finanças, então, onde eu quero chegar, como é que eu vou chegar nesse cargo de gestão, e quando eu realmente comecei a fazer isso, ativar a minha rede de contato, que é super importante, da questão do networking, foi quando eu consegui, né? Eu falo que chegar no lugar que eu queria. Então, eu entrei na Rect depois de uma jornada, eu entrei na Rect numa posição gerencial, na área de finanças, da maneira que eu queria, mas isso teve um planejamento, que até então eu vi que a minha carreira, né, ela foi eu fui deixando um pouco levar e no momento que eu decidi ser essa protagonista da minha carreira, as coisas começaram a acontecer de uma maneira mais direcionada e de acordo com os planos que eu tinha. E aqui, nessa posição gerencial, então, de todos esses aprendizados que eu tive, também me dei conta, né? A questão do autoconhecimento, quanto era importante eu entender onde estavam as minhas fortalezas, onde estavam as oportunidades. As mentorias, então, elas me ajudaram muito, né, nessa escalada, dessa chegada nessa posição, e o networking. Inclusive, a posição da Rect, eu fiquei sabendo, assim, por amigos de amigos, então depois essa posição apareceu no LinkedIn, mas às vezes você conhece pessoas que estão à sua volta, você tem contatos, você trabalhou com pessoas e que podem, mesmo num processo estruturado que as empresas têm de contratação, às vezes fazer alguma indicação, e isso eu percebi o quanto é um facilitador nessa trajetória profissional dentro da área de finanças. E agora, né, numa posição, hoje eu sou controller, então eu sou gerente sênior, eu olho toda a parte de custo do Brasil, eu tenho um time já um pouco maior e os desafios são outros. Então, eu continuo planejando a minha carreira, eu continuo, eu falo que desenvolvendo tudo que eu aprendi, né, nessa trajetória. Então, a questão do planejamento não muda, a questão do autoconhecimento, das mentorias, do networking, mas eu também eu me sinto nesse papel de ser uma facilitadora para as próximas gerações. Então, até pensando nisso, para as mulheres dentro da área de finanças, foi que eu assumi a liderança do Comitê de Equidade de Gênero dentro da RECT. E eu posso falar que os aprendizados que eu tive, eles dependem basicamente de dois fatores. Então, ele não adianta você só ter as práticas individuais. Então, aqui eu coloquei os fatores que, na minha trajetória, eu acredito que foram fundamentais, né, para que eu chegasse nesse cargo de liderança. Então, tanto as práticas individuais quanto a cultura organizacional.
Então, não adianta você desenvolver todas as práticas, ter autoconhecimento, se você hoje não está num ambiente que promove essa equidade de gênero, que você não tem discussões sobre o viés consciente, sobre o viés inconsciente, perdão. E aí, se você pega um reporte, por exemplo, do Women in the Workplace da McKinsey, você vê que as mulheres elas são 47%, né, quando a gente pensa na divisão, nos níveis de entrada. Mas quando a gente começa a chegar em níveis gerenciais, isso cai para 33%, se leva para 21%. Então, será que realmente só depende do comportamento, do investimento, do conhecimento em si? Será que o ambiente ele está promovendo essa equidade? Será que quando as mulheres começam a chegar nessa fase, né, gerencial, que muitas vezes começa também a chegar junto com a parte da maternidade, será que as empresas elas estão olhando isso de maneira justa, de a oportunidade igual para homem e para mulher? Eu sempre brinco, né, que essas discussões sobre o viés, elas às vezes as mulheres falam, né? Não, mas eu não tenho viés, eu sou mulher. E a gente tem isso dentro da gente. Um exercício que eu sempre faço é pensa em alguma pessoa que tem uma carreira bem sucedida. O que você pensa? E eu falo que dificilmente, eu não diria ninguém, mas dificilmente alguém vai pensar numa mulher negra com 2 filhos. Então, esses são alguns vieses que precisam ser discutidos. Então, a cultura organizacional, ela é super importante e é importante que a empresa desenvolva isso e de maneira contínua, né? Não trate como um projeto com começo, meio e fim. E a outra parte, que aí eu posso falar um pouquinho mais, que são coisas que acabaram funcionando comigo, são realmente as práticas individuais. Então, entrando um pouquinho mais da parte de práticas individuais, eu falo que hoje, para a mulher, na carreira de finanças, a parte do planejamento de carreira é muito importante. Então, no momento que eu comecei a tratar a minha carreira, realmente quase como uma estratégia, um planejamento de curto e longo prazo, as coisas começaram a funcionar melhor. Eu sabia não só para onde eu ia, mas como eu ia. Então, eu tive momentos que eu tive que tomar decisões. Então, eu quero crescer. Então, se eu quero crescer, muitas vezes a gente vai tentar combinar a questão salarial, mas se realmente o meu foco é o crescimento, é a posição, eu vou tomar essa decisão agora, mesmo talvez em detrimento de um aumento que eu queria. Às vezes a gente vai ter que fazer esse planejamento. Então, eu quero ser CFO, esse é o meu planejamento de longo prazo. Mas para eu chegar lá, eu preciso ter o planejamento de curto prazo, eu preciso saber para onde eu estou indo. E eu falo do aprendizado da faculdade, porque às vezes é preciso recalcular a rota também. Então, mas sem você saber para onde você vai na sua carreira dentro de finanças, é muito difícil você realmente ser essa protagonista. E aí você começa, né, a aceitar um pouco do que acontece no ambiente. Eu acho que o outro ponto super importante para mim foi a questão do autoconhecimento. Então, quando eu comecei a utilizar algumas ferramentas de autoconhecimento, então, teste de personalidade, tem matriz SWOT, tem várias, né? Mas eu comecei também a entender quais eram as minhas oportunidades e quais eram as minhas fortalezas. Então, isso me ajudou a ter mais confiança. As sessões de feedback mudaram. Então, mesmo quando muitas vezes eu já recebi um feedback, eu já sabia que era uma oportunidade. Então, eu via isso de maneira produtiva. Eu via como eu poderia realmente melhorar naquele ponto, ou não, como eu poderia utilizar uma fortaleza a meu favor. Como também, muitas vezes, recebi feedbacks que eu falo que enviesados, então, de comportamento, e eu me dei conta disso. Não, eu não exagerei naquela reunião. Se eu vejo o comportamento, eu estava numa reunião, tinha um homem gritando e de repente eu precisei falar um pouco mais alto para me posicionar e o feedback que eu recebi é que eu exagerei, não. Então, só que o autoconhecimento me fez ter uma compreensão melhor de quem eu era, minhas fortalezas, né, e as oportunidades. Então, eu me senti mais confiante nas situações. Então, é muito importante você ter esse autoconhecimento, muitas vezes entender alguns gatilhos também, e eu brinco que depois disso os filtros também são maiores, né? Não é tudo que atinge diretamente que abala a nossa confiança quando a gente começa a se entender. O outro ponto é o self-marketing. Falo que esse é super importante. Então,
no começo da minha carreira, é engraçado que eu sempre pensava, né? A minha performance vai falar por si. Imagina, não preciso. Eu via, né, os meus colegas, não, fiz uma apresentação. Eu falava, meu Deus, mas é o mínimo que ele tem que fazer. E, né, em geral, as mulheres elas têm um pouco mais de dificuldade de se autopromover, de reconhecer o bom trabalho delas. Quantas de vocês não pensam, nossa, mas é o meu trabalho? Ou, não, eu fiz o que eu devia? Ou, não, se eu fizer um bom trabalho, vai ser reconhecido. Não. A gente precisa reconhecer o bom trabalho que a gente faz, a gente precisa trazer visibilidade para as boas ações, a gente precisa admitir quais são as nossas qualidades, a gente precisa admitir as nossas conquistas. E também, com base nisso, com base em fatos, pedir para crescer, né, para poder se desenvolver. Então, essa questão da autopromoção, ela é super importante. E eu falo, né, que às vezes com as mulheres isso acontece de uma maneira mais tímida. Eu vejo hoje quando eu elogio, né, o time, alguma mulher do time, e não, mas sabe o que é? Não, é que eu fiz, eu tinha que fazer mesmo. E não, você fez, é bom, vamos trazer visibilidade para isso. E às vezes eu brinco, né, com os homens, que tal a gente levar para o diretor? Que tal a gente apresentar em outra reunião? Então, usem isso como uma ferramenta, usem isso para gerar fatos para que vocês possam utilizar para pedir esse crescimento dentro da sua trajetória profissional. O outro ponto super importante para mim foi a questão do networking. Então, eu falo que eu não tinha essa noção, né? Então, no começo eu falava, que saco, né? Ter que ir lá chamar uma pessoa e ficar. E não! Às vezes o networking, ele não é a babação de ovo, né? É você manter um contato, é você manter uma rede ativa. Existe uma pesquisa, depois eu posso colocar na parte de referências, mas que fala que 70% das oportunidades de desenvolvimento no trabalho, elas são informais. E muitas vezes isso acontece para os homens, porque nos momentos de happy hour é quando eles geralmente têm uma certa afinidade para falar de futebol, né? A gente fala às vezes para jogar golfe. Então, isso acaba acontecendo. E as mulheres muitas vezes não estão nesses momentos. Então, tente montar essa rede. Também é um papel um pouco da empresa promover essas oportunidades de happy hour, essas oportunidades de troca, mas tentem criar essa rede, ter facilitadores. O momento que eu tive mentores foi assim definitivo para minha carreira. E nem todos os mentores que eu tive foram de programas super formais da empresa. Muitas vezes eram pessoas que eu admirava, mulheres, a maioria delas, mas mulheres que eu admirava na organização de finanças e que eu chamava, olha, gosto não sei, te admiro, queria entender algumas situações que eu passo, porque tem situações que a gente passa como mulher na empresa que você não vai aprender em lugar nenhum como lidar com isso. Ninguém vai falar para você como se comportar ou como se responder numa situação em que você acha que você está sofrendo, né, que o ambiente é machista ou que o ambiente é masculino. Então, é muito bom ter essas pessoas, é muito bom ter essas mentoras. São pessoas mais experientes, são pessoas que já passaram por aquilo e que chegaram lá e que sucederam de, né, seja se você estiver no nível de analista, os coordenadores. Então, sempre busque essas pessoas para poder conversar sobre essas situações mais informais. Eu tive uma situação engraçada que a minha mentora, né, ela foi decisiva. Eu estava numa reunião, então eu sempre trabalhei mais, então finanças já tem em geral, pelo menos nas empresas que eu passei homens, mas eu trabalhei muito como business partner de supply, que é uma área masculina, né? E eu lembro que eu fui numa reunião e, né, começou a gritar, era eu e mais uma mulher, tinham 8 homens, e aí começou a gritaria para tomar decisão, eu tentava falar e não conseguia, aí saiu soco na mesa, e eu saí de lá, né, meio transtornada. Falei, gente, na próxima reunião, eu acho que eu vou ter que gritar também. Mas, meu Deus, como é que eu vou bater na mesa de volta? Mas por que eu preciso fazer desse jeito para ser ouvida? E eu chamei essa mentora para conversar. E o grande insight dessa conversa foi exatamente esse: aceite-se você, assim, do seu jeito como você é. Você pode se posicionar do seu jeito. A gente não precisa se masculinizar.
A gente não precisa tentar se igualar ao ambiente para ser ouvida. E, de novo, são conversas que muitas vezes você não vai aprender numa pós-graduação, você não vai aprender num curso, né, formal. Então, tenham mentores, tenham pessoas que sejam facilitadores, e o networking é isso. As oportunidades, elas às vezes acontecem de maneira informal, às vezes você ouve no corredor, né, vai abrir uma vaga aqui, quem nunca perguntou, né, você tem um amigo para indicar para essa vaga. Então, mantenham essas relações. E por último, e que eu falo que é o mais poderoso de todos, né? Acredite em você. Eu tinha uma diretora, né, na empresa que eu tô agora, ela já saiu, mas que eu sempre admirei essa mulher. Essa mulher entrava, assim, eu falava, meu Deus, preciso falar com essa mulher. E uma vez eu tive a oportunidade, eu tive acho que 3 minutinhos com ela. E a pergunta que eu fiz foi: que conselho você me dá? Tava entrando e ela falou: acredita em você, né? Trust yourself. E eu lembro que eu pensava, nossa, eu fiquei meio decepcionada com o conselho, né? No primeiro momento. Falei, de tudo que ela podia me falar, ela falou: trust in yourself. Eu falei, meu Deus, que autoajuda. E não, na verdade, isso virou um mantra para mim hoje. Né? Eu falo que a gente tem já muitas barreiras que são sociais e organizacionais. A gente lida com os vieses inconscientes o tempo inteiro. Então, a gente não precisa de mais uma barreira que é a nossa barreira. Então, hoje eu sempre repito: acredite em você e não há barreiras para si. Parece um pouco de autoajuda, mas, de novo, como mulher, né, dentro da organização de finanças, muitas vezes a gente tem que se provar. Às vezes, para ser ouvida, a gente precisa fazer 2 vezes mais. Então, se a gente já tem todas essas questões externas, a gente não precisa de mais uma questão interna, né, para dificultar essa trajetória. Mas, de novo, esse empoderamento, e eu entendo, ele não é uma coisa que acontece do dia para a noite, que você acorda, né, super confiante, tem toda uma questão social por trás, a maneira que hoje as mulheres são vistas, a maneira, tem todas as nossas experiências pessoais, mas essas ferramentas, então, em relação ao planejamento da minha carreira, ao autoconhecimento, à autopromoção, networking, mentoria. Vai chegar um ponto também, eu falo, ter um sponsor, às vezes é super importante, são pessoas que vão te ajudar, são pessoas que vão te dar visibilidade, vão ser facilitadores nesse processo. Então, tudo isso me ajudou para chegar no momento de empoderamento e de realmente acreditar que eu podia e assumir os cargos de liderança e que eu era capaz de fazer isso e de querer o próximo passo e de me sentir pronta e pedir isso, tá? Bom, para ajudar um pouquinho aqui, eu trouxe algumas referências, então são pessoas que eu sigo e que falam exatamente sobre isso. Então, a Jéssica Sandin, ela é diretora de RH no Nubank e no Instagram dela ela dá algumas dicas sobre planejamento de carreira, sobre networking, quem quer pedir aumento salarial, quem quer mudar, fazer transição, mas é super bacana, vale a pena acompanhar. Tem essa outra mentoria, chama Por Elas, é uma mentoria gratuita, então as pessoas podem se inscrever em grupos e é uma mentoria que ela ajuda muito na questão do autoconhecimento, que foi o que eu falei, é uma mentoria muito voltada para isso. Então elas utilizam algumas ferramentas para que as mulheres tenham esse autoconhecimento e que elas possam direcionar a carreira, para que elas possam dar o próximo passo, para que elas possam mudar. Elas utilizam testes de personalidade, teste de sabotador, utilizam matriz SWOT, é super legal. Essa outra mentoria, Mulheres no Comando, ela não é só uma mentoria, ela tem um programa de mentoria, mas ela tem alguns cursos voltados para a mulher. Então, como lidar com a síndrome de impostora, como se autopromover. Então, são workshops pequenos, elas também fazem workshops para empresas, e também é muito bacana se vocês puderem conferir o material. E o último é mais, eu falo que é mais para empresas, então, estando à frente hoje do Comitê de Equidade de Gênero da RECT, a gente se apoia muito nos materiais do Mulheres 360. Então, lá elas têm podcasts, elas têm também um banco de práticas com empresas que, então, já implementaram ações voltadas para essa promoção, né, de equidade de gênero no ambiente.
E aí vocês podem acompanhá-las, tem alguns e-books, como acelerar, né, a escalada das mulheres para que elas cheguem nessas posições de liderança. Por último, eu trouxe alguns nomes aqui. Então, eu falo que quando a gente vê uma mulher, né, atingir uma posição de CFO, pelo menos para mim, é inspirador. E é inspirador e também é motivador. Eu penso, eu posso chegar lá. Então, a Renata, ela é a nossa CFO e ela é uma sponsor dessa causa. Então, ela é sponsor também do Comitê de Equidade de Gênero e ela promove muito isso dentro do ambiente de finanças. Então, eu me inspiro muito na Renata, se vocês quiserem entrar lá no LinkedIn dela, eu avisei para ela que eu ia colocar o nome dela aqui, mas é muito inspirador. A Elis, ela é um caso do que eu falei de mentoria. Então, na primeira empresa que eu trabalhei, ela era diretora, e eu sempre admirei a jornada da Elis, né? Então eu olhava e falava, meu Deus, olha essa mulher, quero, né, ser diretora de finanças igual ela. E aí a gente começou a ter mentorias informais, a gente se encontrava, às vezes ia tomar um café. Às vezes eu tenho uma situação, eu falei, Liz, aconteceu tal coisa, eu preciso conversar. Então, ela me ajuda muito. Hoje ela é CFO na Amazon e para mim, assim, ela é uma super inspiração. Ela é CFO, ela é mulher e negra. Então, eu falo que não tem inspiração e motivação maior do que a Elis. Aqui eu trouxe o nome da Silvia, então eu sei que ela é CFO de vocês, ela entrou recentemente, mas é exatamente para que vocês, mulheres, na organização de finanças, olhem para dentro, olhem para a casa de vocês e tem pessoas tão próximas e que às vezes a gente coloca, poxa vida, ela é CFO, mas olhem a trajetória dessas pessoas, né? Inspirem-se nessas pessoas e muitas vezes marquem uma conversa com essas pessoas. Eu tenho certeza que ela, pelo menos eu vejo, né, das outras diretoras ou executivas que eu pedi para conversar, elas nunca me negaram uma conversa, pelo contrário. Então eu tento sempre observar a trajetória delas para entender o que funcionou. Então, olhem, eu espero que ela seja uma inspiração para vocês, né? Como eu, toda vez que vejo uma mulher que é CFO, isso já me motiva naturalmente, e como a Renata é para mim. E aqui eu trouxe uma, que é a Raquel Maia, ela não é CFO, mas ela teve uma carreira em finanças, acho que a maioria de vocês conhecem. E para mim ela é uma inspiração, ela é uma mulher negra, é CEO da Lacoste, hoje ela tem a consultoria dela, né? Ela está na mídia, então são figuras que me inspiram, né? Algumas eu falo, tem a Luísa Trajano, né? Que são figuras que às vezes estão um pouco mais distantes, mas eu sempre olho no ambiente que eu tô. Então, quem são essas mulheres? Como elas chegaram lá? O que que eu posso absorver dessas experiências com essas mulheres dentro da organização de finanças? E, bom, acho que é isso. Espero ter compartilhado um pouquinho com vocês, né, da minha experiência e eu espero que ajude um pouquinho. Essa é a minha página do LinkedIn. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem só bater um papo, podem entrar em contato. Eu tô por aqui. Obrigada. Excelente, Ká. Excelente, muito obrigada. Muito obrigada por dividir, ser tão inspiradora, de um jeito tão vulnerável, né? Mostrando aí todos os desafios dessa trajetória, de um jeito tão descontraído e peculiar, né? Esse seu jeito que é todo seu. Então, muito obrigada por estar aí com a gente compartilhando tantas dicas boas. Eu tive o spoiler do material antes, então já estou seguindo aí todos os conteúdos que você indicou. E a gente teve uma pergunta aqui no chat, né? Você falou aí de uma das consultorias em relação à síndrome de impostora. Você já passou por isso na sua jornada em algum momento? E como foi lidar com isso? Já passei, com certeza. Eu teve uma empresa que eu entrei e eu lembro que eu, né, pedi um valor, né, sei lá, eu estava negociando e eu negociei bem. Eu tive algumas aulas de negociação e aí eu fui lá, bom, vou pedir. E a empresa me retornou e falou: olha, tudo bem, a gente consegue, tá um pouco acima da faixa, mas a gente conseguiu aprovação, aquilo.
eu desliguei e já pensei, meu Deus do céu, e agora? Eles vão esperar muito, meu Deus, eu pedi, eu vou ter que entregar mais, e agora? E assim, e de novo, com a minha mentora, né? Eu falo que ela era quase uma terapeuta, mas com a minha mentora conversando, então, não, eu consegui porque eu tenho resultados, eu tenho fatos, então eu tenho capacidade para isso. Eu brinco do mantra do acredite em você mesma, mas é uma coisa que às vezes eu preciso praticar com frequência. Então, calma, deixa eu olhar a minha trajetória, deixa eu entender por que eu tô aqui. Então, eu falo que foi mais fácil passar pela síndrome de impostora quando eu virei essa protagonista da minha carreira. Quando eu realmente comecei a planejar a minha carreira, quando eu comecei a entender quem eu era, as minhas fortalezas, eu sempre falo isso, e isso me ajudou a olhar as coisas, eu acho que de uma maneira talvez menos emocional, sem os meus gatilhos, né, pessoais, e me sentir mais empoderada para isso. E também é muito importante, de novo, ter esses mentores dentro da empresa e pessoas que puxem, né, e que promovam essa equidade de gênero e tá num ambiente, por exemplo, eu falo da RECT, que promove essas discussões, também ajudam, né? É um ambiente seguro para que a gente tenha essas discussões, para que a gente mostre essas vulnerabilidades e para que a gente trabalhe e como sobrepor essas vulnerabilidades ou da síndrome de impostora. Mas eu acho que foi através de todas essas ferramentas juntas e combinadas que eu acabei passando por isso. Excelente. Obrigada por compartilhar com a gente. Concordo muito com você, né? Termos CFOs mulheres, né, é um privilégio e uma fonte de inspiração. Muito obrigada novamente. Espero que esse vídeo também inspire outros, os homens também, né, a Sim. reavaliar aí os seus vieses inconscientes, que isso também ajuda aí a promover a equidade. E muito prazer ter você aqui com a gente. Obrigadão. Eu que agradeço a oportunidade. Eu sempre falo que, né, que é uma combinação que tem a ver com a cultura e o ambiente que a empresa promove. Porque no final, se você tem gestores que têm esses vieses, então não adianta, né, só o autodesenvolvimento. Você precisa que as pessoas criem essas oportunidades, tanto para homens, para mulheres, ou para quem seja de forma justa e de forma igual. Obrigada e Obrigada. uma honra participar. Obrigada. Obrigada, pessoal. Até a live da tarde. Acho que a gente